Cássio Torres e este é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Pluscargo. Hoje reunimos nossa equipe de gerentes de produto para discutir as melhores estratégias de logística para o seu negócio. Nossos especialistas estão à disposição para esclarecer dúvidas e ajudar a entender as mudanças no cenário internacional. Estão conosco hoje o Marcelo Sarans, que é o responsável pelo produto aéreo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cássio. Tudo bem? Tudo jóia, Marcelo, seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado. O Maurício Vaz, o nosso especialista em full container de importação. Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Imagina, Maurício, bem-vindo mais uma vez. E a Viviane Campos, que é a líder da nossa área de exportação marítima. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cássio. Tudo bem? Perfeito, muito bem. Esse é o pessoal mais preparado para trazer insights valiosos do cenário atual. E neste episódio de hoje, a gente vai focar nas oportunidades do produto aéreo, explorando suas vantagens competitivas e diferenciais. Bem-vindos ao Logística Plus e vamos começar. O transporte aéreo, ele é responsável por um fluxo importante de mercadorias no mundo. Logicamente, ele é o mais buscado para quem tem urgência, né? Principalmente urgência, que tem uma necessidade melhor de transit time. Ele, notadamente, não é o que tem o custo mais baixo se comparado com o volume de carga, mas é um produto muito buscado no mundo todo, desde a utilização dos aviões PAX, que são os passageiros, até o CAO, que são os cargueiros. É um produto que é de suma importância e suma relevância. Vide o período pandêmico, quando praticamente 95% da oferta de espaço do produto aéreo mundial simplesmente sumiu, porque a gente já não tinha mais os aviões de passageiro devido aos fechamentos de fronteira. E quanto fez falta a todos nós, né? Foi a era dos charters, foi a era da falta dos aviões, da quantidade de avião cargueiro disponível. Foi um período que a gente viu o quão importante é esse modal. E eu queria que o Marcelo explicasse um pouquinho para a gente, começando com você, Marcelo, se você poderia nos dar uma visão geral de como os serviços de transporte aéreo são oferecidos pela Pluscargo e como essa oferta ela pode ajudar nossos clientes a se planejarem frente aos desafios atuais. Legal, Cássio. Não, realmente o aéreo tem um papel fundamental na logística, né? Eu costumo dizer que sim, ele atende às demandas urgentes, mas ele também atende por características, né? A gente pode falar aí desde produtos de valor agregado muito alto, produtos com uma certa sensibilidade maior, produtos eletrônicos de alta precisão que talvez não possam ficar expostos aí por muito tempo ao mar, e também produtos perecíveis que você tem um lead time aí muito curto e você precisa colocar na prateleira no destino ainda a tempo do cara comprar e ainda guardar uns dias na geladeira e depois consumir. Então ele tem todas essas características. Nós montamos os nossos produtos principais aqui de forma que o cliente tenha com clareza como ele vai conseguir usar o nosso produto. Por exemplo, ele sabe que ele tem até o dia 2, falando em números da semana, para dar instrução, dia 4 para coletar a carga e dia 6 voa. Isso é uma forma muito prática quando a gente está falando de uma das características de escolha, que é o preço. Não é tudo que se baseia em preço, mas um dos fatores de escolha é o preço. Então a gente colocou os produtos no ar dessa forma. Olha, eu sei que se eu entregar para Pluscargo hoje, ainda dá tempo, vou correr e ligar lá para o meu colega, porque eu sei que eu consigo ainda colocar no final de semana, por exemplo. Em geral, esses produtos a gente usa o final de semana, porque aí você tem ali o sábado e domingo, enquanto a sua carga está em trânsito, e a partir de segunda começa a chegar e você acaba ganhando tempo também. É uma forma prática de você não ficar dependendo de muitas perguntas a cada demanda. Você sabe que você tem aquela gama de produtos ali, mais ou menos você entende como funciona e rapidamente você consegue entender se aquilo te atende ou você quer partir por uma demanda que a gente chama de spot, né? Que aí eu vou ter que conversar e fazer o tailor-made, né? Exatamente aquelas datas que eu preciso. Perfeito, Marcelo. São os termos, né, que para alguns não são tão claros, né? Tanto o tailor-made como o shelf life, né, que você falou muito bem na sua explanação, e é verdade, tem produtos que precisam estar frescos
nas gôndolas e nas prateleiras, né, de um outro país. Então, o modal aéreo ele é o único possível nessas questões. E aproveitando um pouco essa esteira, em situações de crise no transporte global, né, como é que a Pluscargo gerencia e controla os custos de transporte aéreo para garantir eficiência sem comprometer a operação por questões de tempo ou custos, Marcelo? O próprio produto, não querendo ser repetitivo, mas ele tem essa finalidade, né? A gente se compromete com volume semanal ou 2 vezes por semana com a companhia aérea. A gente entrega essa regularidade de volume para eles, em troca, a gente tem um valor estabilizado. Eu falei numa outra oportunidade que muitas pessoas veem esses produtos como somente uma questão de preço, mas não, nós temos um compromisso com a companhia aérea e dentro ali de uma série de regras que a gente pode entrar mais a fundo, a companhia aérea vai sempre performar para a gente daquela forma. Para finalizar essa questão, eu acho muito importante a gente colocar aqui a definição de parceria, né? Olha, eu me comprometo com volume com você e você sempre vai ter ali a minha carga voando toda semana ou todo mês, de acordo com cada cliente, né? Então, essa é a riqueza de você estabelecer uma parceria, eu com a companhia aérea e o cliente com a gente. Ana Marcelo, mas agora eu queria trazer a Viviane e o Maurício para o papo. Viviane, Maurício, como é que vocês enxergam a sinergia entre os serviços marítimo e aéreo? Essa integração, ela pode ser estratégica para as operações dos clientes, sim ou não? Oi, Cássio. Na minha opinião, é de suma importância e os produtos eles devem ter essa sinergia sim. Hoje, o nosso objetivo é atender o cliente. Então, entendendo a necessidade do cliente e tendo o apoio entre si dos gestores, hoje a gente consegue atender o cliente. Ou, por exemplo, se ele tem uma carga consolidada, só que ele precisa de um tempo de trânsito menor, ele tem um prazo de entrega específico, estipulado, em sinergia com o aéreo, a gente pode oferecer essa solução para o cliente, uma solução rápida. Então, essa sinergia é de suma importância e ela deve existir. Olá, Cássio. Eu acho que assim a parte estratégica hoje é o ponto da sinergia que a gente vê produto aéreo e marítimo, porque hoje a característica de um grande importador muitas vezes envolve o multimodalismo, né? Ele tem mais do que um modal na sua grade, no seu fornecimento global. Ele precisa disso. Então a gente obviamente vê que em alguns segmentos a sinergia entre aéreo e marítimo ela é muito grande na importação e ela é vital para um planejamento estratégico junto com esse cliente. Como a gente tem, né, os dois produtos de uma maneira super desenvolvida dentro da nossa grade de produtos, é importante a gente levar isso ao conhecimento do cliente, porque você está, na verdade, levando uma solução. Tá? São dois serviços, dois produtos, mas na verdade é uma solução, é a solução plus cargo. Então, acho que a sinergia está nesse planejamento estratégico de você ser um provedor com múltiplas soluções dentro de uma plataforma só, dentro de um relacionamento só, vamos colocar assim. Então, a gente vê isso acontecendo muito em cargas perecíveis, onde você tem a importação marítima ou a própria exportação e a importação aérea. E eu acho que o exemplo para que a gente possa ilustrar melhor para quem está ouvindo a gente, onde que você encontraria uma grande sinergia de aéreo e marítimo trabalhando junto, pelo menos no universo da importação, é no mercado de farmacêuticos, onde você tem aí as duas soluções trabalhando em conjunto, em diferentes frentes da importação de farmacêuticos, seja num componente, né, seja num princípio ativo ou seja no medicamento para uso clínico final mesmo. Eu acho que aí que ilustra melhor, né, essa sinergia, talvez seja o segmento de farma. Bacana, Maurício, bem rico que você trouxe, e até utilizando um pouco desse último exemplo que você trouxe para a audiência, seria muito legal se vocês pudessem compartilhar algum caso prático que ilustre como o transporte aéreo foi integrado com outros produtos da Plus Cargo para otimizar o planejamento de embarques, principalmente em temporadas de crises globais. Eu achei interessante também que o Maurício falou, Cássio. A gente tem casos, eu vou te dar o case que você citou, mas eu só queria mencionar, a gente tem casos, por exemplo, que o cliente tem uma demanda muito grande de marítimo e muitas vezes por N motivos ele é obrigado a destacar uma parte para entrega imediata. Então, nesse exemplo, o operador logístico, como a Plus Cargo, é fundamental. Eu tenho essa flexibilidade.
Por exemplo, tô eu e o Maurício, ele está fazendo o fluxo de full container e ele separa ali uma determinada gama de POs lá que vai ser destacada para o aéreo. A gente consegue fazer isso muito rápido, sem ter que trocar de armazém, esse tipo de coisa. Sobre alguns exemplos que você citou, ainda voltando um pouco para aquela situação ruim da pandemia que você falou no começo também, a gente ofereceu uma solução muito boa da Ásia para a América do Sul, utilizando os modais marítimo e aéreo. Então, isso foi muito legal porque você conseguiu equilibrar preço, onde estava favorável a parte marítima, e depois velocidade, porque infelizmente o fluxo marítimo é muito longo, né? Então, a gente conseguiu aí quebrar mais ou menos na metade do tempo e equilibrar um bom preço, né? Mais caro do que um puro marítimo, mas a gente conseguiu fazer essa balança e naquele momento fez um sentido assim fantástico e a gente se destacou bem nesse produto. Muito bem colocado e bem lembrado, Marcelo, a operação Cier da Ásia, utilizando ali a saída marítima, né, dos portos principais da China para Los Angeles, depois o trucking de Los Angeles a Miami, e Miami como hub para distribuição dos 9 países que estávamos abaixo, foi fundamental para driblar naquela época também as dificuldades que o mercado impunha da falta de oferta de espaço. Eu queria agregar mais um exemplo bacana também de não tão distante. Tínhamos aqui um parceiro, um cliente nosso, que precisava fornecer um equipamento de radioterapia em um hospital aqui em São Paulo, e só que em contrato ele era obrigado a trazer essa mercadoria por via marítima, e o tempo era muito curto. Nós montamos também uma operação, nesse caso aí, um Air Sea, via Uruguai. Então, nós trouxemos esse equipamento aéreo da China para o aeroporto de Carrasco e Montevidéu, transferimos para a nossa estrutura no Porto Livre, fizemos um booking marítimo, estufamos esse equipamento e trouxemos via marítima até Santos. O cliente conseguiu cumprir o contrato e conseguiu cumprir o tempo especificamente, salvando, então, potenciais multas que teriam. Isso utilizando 2 modais da estrutura e a nossa estrutura no Uruguai como hub para depois essa distribuição final. Então, acho que é importante compartilhar esse exemplo, porque é um exemplo prático, real, que vivemos e ilustra bem o que a gente está conversando agora, né? Considerando o que a gente está conversando, o que podemos deixar de dicas para planejamento do transporte aéreo e quando ele pode ser a melhor solução para uma empresa? Olha, a dica é realmente a gente colocar na mesa as demandas, né? A gente tem um país aí que eu trabalho, inclusive em parceria com a minha colega Vivi, que é a Colômbia, que tem uma particularidade muito interessante por conta de algumas dificuldades geográficas. O aéreo funciona para muito mais casos do que para outros países, por exemplo. Realmente a gente tem que conversar. A gente está aqui preparado, a nossa equipe é multidisciplinar, multimodal, então a gente ajuda vocês a entenderem qual é a melhor solução, né? Como você mesmo disse aí, uma situação inusitada pode não valer a regra geral, né? Nesse exemplo que você deu. Então a ideia é que a gente converse mesmo, como a gente já explicou, a gente tem as soluções, a gente tem o conhecimento, não só de um produto, mas de todos os modais. A gente está aqui à disposição para estudar o seu caso. Olha, o papo foi muito bom, muito rico. Confesso que eu queria saber mais de outros casos, né? Mas infelizmente a gente vai ficar por aqui. Pessoal, muito obrigado por participarem do episódio de hoje. E que tal a gente fazer uma nova rodada dessa? Tem muita novidade para a gente comentar sobre o setor. Eu, como sempre, agradeço. É uma experiência fantástica poder compartilhar aqui um pouquinho, né, dos nossos exemplos, do nosso conhecimento, do que a gente passa no dia a dia. Sempre reforço, me liga, nos liguem, consulte. Eu já falo com muita gente aí e estou à disposição, né? Vamos fazer acontecer, vamos movimentar a balança comercial. Obrigada, Cássio, mais uma vez. Foi um prazer compartilhar também com vocês, principalmente ouvir essas dicas, essas outras informações do Marcelo. Tenho certeza que foram muito enriquecedoras para os nossos clientes. Muito obrigada. Obrigado, Cássio. Obrigado a todos. Mais uma vez aí uma experiência muito rica, né? A gente poder trocar essas informações e todas as experiências e todo o conhecimento que a gente tem. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço a presença de vocês, sempre ilustre e sempre enriquecedora, né?
E o que não falta é tema para a gente discutir. Por isso, pessoal, não se esqueça de nos enviar suas dúvidas e sugestões para os próximos encontros por meio das nossas redes sociais. Comentaremos e discutiremos aqui na próxima edição. Lembrando que a Plus Cargo está com você onde você precisar, no LinkedIn, YouTube, Spotify e Instagram, sempre trazendo o melhor conteúdo para você otimizar seus negócios. Acompanhe nossos canais. Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima.